E meu avô contava que toda vez que ia pescar na beira do rio, que botava um anzol, o peixe quebrava, levava o anzol com tudo. Quando foi um dia, ele disse, hoje eu pego. Reforçou um anzol, fez uma vara de aço. Aí chamou o compadre, foi pra beira do rio de noite. Aí mandou o compadre ficar amarrando a vara de anzol no pé de joá e foi fazer um cafezinho pra fumar com cigarro. Com 2 minutos chegou o compadre agoniado, disse, mané, corre, que o peixe mordeu a isca, já tá puxando o pé de joá pra dentro d'água. Meu avô nem o café tomou, saiu na carreira, entrado na canoa. Quando chegou lá que meu avô segurou na linha, que deu uma baforada no cigarro de fumo dele, o peixe deu um puxão, quebrou a linha, puxou meu avô para debaixo d'água com cigarro e tudo. Como meu avô não queria largar para ver que peixe era, o peixe arrastou ele por 3 quilômetros debaixo d'água. Quando faltou a respiração, que meu avô foi respirar e subiu, ia batendo com a cabeça mesmo na canoa do compadre. Aí disse, compadre, como é que o senhor sabia que eu estava aqui? O compadre disse, não, é que eu vim acompanhando a fumaça do seu cigarro que estava saindo por cima d'água.